aí, garotos e garotas, tudo bem? Como é que estão, animados? Vamos para mais um assunto? Por que será que as coisas se movimentam? Hey everyone. Então, vamos lá? Agora estudar um pouco de forças e das causas dos movimentos que nós estávamos vendo até então, certo? O que é que causa um movimento e o que é que para um movimento? Afinal de contas, o que é uma força? Gente, força é uma grandeza física responsável por criar movimentos, parar movimentos ou interferir na organização física da matéria, ou seja, causar uma deformação. E essa deformação, ela pode vir de duas formas. Ela pode ser uma deformação elástica, que é quando a gente não tem uma deformação definitiva, o corpo pode voltar ao normal, e uma deformação plástica. A deformação plástica, ela fica definitiva. Outra coisa que a força pode fazer é criar um movimento, tirar um corpo do repouso. É, ou pode pegar um corpo que está em movimento e parar, ok? Então, basicamente, a força ela é capaz de fazer essas três coisas: criar uma deformação, gerar um movimento ou parar um movimento. Mas afinal de contas, o que é uma força? Gente, a gente tem que lembrar que a força é uma grandeza vetorial. Então, ela é representada por essa setinha daí, que é um vetor, certo? Então, ela é representada por vetores. E por que que a gente pode dizer que a força é uma grandeza vetorial? Porque ela obedece esses três itens. Ela possui intensidade, que é o tamanho dessa setinha, é o valor numérico da força, o tamanho do vetor. Ela possui direção de aplicação, certo? Quando uma força é aplicada, ela é aplicada em uma determinada direção. E como é isso? Olha só, estão vendo que essa setinha aí, ela está colocada na horizontal. Então, essa é a direção da força. Se eu colocar ela a 90 graus, ela vai ficar na vertical. Como ela também pode ficar inclinada em 30 graus, 60 graus, 90 graus, 120 e assim por diante. Essa variação da posição que a setinha pode atingir é a nossa direção. E a força também possui sentido. É, mas qual é a diferença entre sentido e direção? Vamos dizer aí na direção horizontal, certo? Horizontal é a direção e o sentido é se ela está indo para a direita ou se ela está indo para a esquerda, certo? O sentido é para que lado da direção a força está apontando. É o lado que aponta a seta. A direção pode ser também para cima ou, desculpa, o sentido pode ser para cima ou para baixo também, certo? Direção vertical, sentido para cima ou para baixo. Então, recapitulando, eh, o que faz da força uma grandeza vetorial é ela ter intensidade, direção e sentido. Todas as grandezas que possuem esses três itens, elas são grandezas vetoriais, representadas por vetores, tá? Então, bom, gente, nem sempre a gente vai ter somente uma força atuando sobre um corpo. Geralmente, a gente tem várias forças atuando. Então, nesses casos, a gente precisa identificar qual é a força resultante em questão. Ou seja, nesse caso aí do desenho, nós temos duas forças, uma azul e uma vermelha, apontando para a esquerda e uma força verde apontando para a direita, certo? Então, nós temos três forças. No final das contas, com essas três forças interagindo,
para que lado a caixa vai se mover? É isso que a gente precisa identificar. A força resultante de todas essas juntas vai apontar para onde? Para onde é que vai ser essa força resultante? Que intensidade ela vai ter? Nós temos algumas situações de interação de forças. É, vejam aí essa caixinha, ela tem uma força vermelha apontando para a direita e uma força verde apontando para a esquerda. Elas são forças de sentidos opostos. Isso quer dizer que uma está atrapalhando a ação da outra. Então, como é que a gente consegue identificar qual é a força resultante nesse caso? Qual das duas é a força maior? É a força vermelha. Então, a força resultante, nesse caso, vai ser a força 2, que é a força vermelha, menos a força um, que é a força verde. No caso delas estarem apontando todas para o mesmo lado, elas são forças que estão se ajudando, colaborando uma com a outra, certo? Então, nesse caso, as forças vão se somar, é como se tivessem duas pessoas empurrando no mesmo sentido. Então, força um mais força 2 vai ser a força resultante nesse caso. Ok? Então, qual é a diferença entre esses dois casos? Quando a gente tem forças apontando em sentidos opostos, é como se a gente tivesse uma quebra de braço, um cabo de guerra, certo? Onde um puxa de um lado e um puxa do outro. E quem é que ganha, no fim das contas? Quem tem a maior força. E quando as duas forças apontam para o mesmo lugar, elas se ajudam, então essas forças se somam, tá? Então, essa é a diferença. Quando a gente tem forças no mesmo sentido, soma, e quando são forças opostas, subtrai. E, é, bom, mas tem ainda o caso em que as forças atuantes formam entre si um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho uma força vertical F1 e uma força horizontal F2. Essas forças entre si geram um ângulo de 90 graus. Então, a resultante vai ficar inclinada. Vai ficar no meio dessas duas. E como é que a gente resolve? Com o teorema de Pitágoras, relação para ângulos de 90 graus. Então, força resultante ao quadrado é igual à primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado, certo? Então, é assim que a gente encontra a força resultante para casos de forças relacionadas em 90 graus, tá? Vamos lá. E agora a gente vai entrar nas leis de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. E eu preciso lembrar a vocês que inércia é uma propriedade da matéria que está extremamente ligada à massa. Então, quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia também. O que é que diz a lei da inércia? Todo o corpo permanece em estado de inércia a menos que uma força resultante atue sobre ele. Ora, mas o que é esse estado de inércia? O que é que estado é esse que a força resultante precisa intervir? Gente, o estado de inércia é o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou seja, quando a gente tem uma aceleração igual a zero. Então, inércia é o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, tá? Esse é o nosso estado de inércia, quando a gente tem a aceleração igual a zero, tá? Ou seja, todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Essa é a tendência natural dos corpos, permanecer em repouso ou em MRU. Agora, se alguém for lá e aplicar uma força, então o corpo vai começar a se movimentar, vai estar causando essa força. Essa força resultante é que vai tirar o corpo desse estado de inércia, tá bom? Ou seja, a inércia é uma propriedade da matéria que oferece resistência à variação do movimento. Quanto maior for a massa e a inércia de um corpo, mais difícil é tirá-lo do movimento ou colocá-lo em movimento, tá? Deem uma olhadinha aí nessa cena.
O helicóptero está caindo e o super-homem vai tentar segurá-lo apenas com a mão. E claro que é um filme e ele consegue. Mas se isso fosse na vida real, quando ele segura o helicóptero passaria direto. E ele ficaria só com essa barrinha na mão, porque, nesse momento aí. Porque a massa do, do helicóptero é muito grande. Então a inércia também é muito grande, tá? Bom, segunda lei é o princípio fundamental da dinâmica, conhecido mundialmente pela fórmula força é igual a massa vezes a aceleração, tá? É, ou, se vocês quiserem memorizar melhor, física, meu amor, certo? Então, força igual a massa vezes a aceleração. Gente, a gente pode dizer que nessa fórmula a força é o que causa o movimento. Ela é a razão para a existência do movimento. O movimento só existe porque existe força. Mas a massa é uma dificuldade, tá? E quanto maior a massa, mais difícil pará-la ou mais difícil tirá-la do lugar. Então, a massa é uma dificuldade, é um item que atrapalha a força. Quanto maior a massa, a gente vai ter que colocar mais força. E a aceleração é uma consequência da aplicação da força. Ora, quanto maior é a força que eu coloco, mais acelerado o corpo vai estar saindo dali. Ou seja, quanto maior a força, maior a aceleração também, certo? E, gente, é, devido a isso que eu falei, qual a relação que a gente consegue enxergar entre as grandezas força, massa e aceleração? Vamos pensar um pouquinho? Quando eu aumento a minha força, quanto maior for a minha força, maior também vai ser a minha aceleração, certo? Então, se eu coloco uma força muito grande em alguma coisa, ela vai sofrer uma aceleração grande também. Porém, se a massa do corpo for muito alta, aí já é o contrário. Aí, se a massa é muito alta, eu vou precisar de uma força também muito alta para conseguir tirar aquela massa do lugar, certo? Ou seja, massa e força também são diretamente proporcionais. Lógico, são efeitos diferentes, mas são diretamente proporcionais também. Se a minha massa é muito grande, eu preciso de muita força. Já a aceleração, não. Se a minha massa for muito grande, eu vou conseguir deslocar o corpo só um pouquinho, então a minha aceleração é pequena. Se a minha massa for bem pequenininha, qualquer força que eu aplicar, eu já vou produzir uma boa aceleração. Então, massa e aceleração são inversamente proporcionais, certo? Então, Bom, então é por isso também que quando a gente entra no elevador, tem aquele aviso de quantidade máxima de pessoas que podem estar ali. Por que que tem esse aviso? Porque se a gente colocar uma massa muito grande no elevador, o que que acontece? Aquele cabo que dá o suporte para ele pode não suportar a força que ele vai precisar fazer para manter o elevador naquele movimento. Então, se a gente ultrapassa o limite máximo de pessoas, a gente pode estar correndo o risco de um rompimento dos cabos de proteção do elevador. O que você quer? A capacidade máxima já foi atingida. Vai pela escada. Para. Odeio escada, odeio escada. Bom, e a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, que eu particularmente gosto mais de chamar de lei da paridade de forças, porque fala justamente que as forças atuam sempre em pares, tá? Mas o que é que diz o enunciado dessa lei? A toda ação há sempre uma reação de mesma direção, sentidos opostos e mesma intensidade, ou seja, a mesma força que eu aplico sobre um objeto, ele está aplicando de volta em mim com a mesma intensidade, só que com sentidos opostos. E lembre-se que esse termo ação e reação pode ser inadequado porque pode levar a gente a achar
que primeiro acontece a força de ação para depois acontecer a força de reação. E não é isso que acontece. As forças acontecem sempre aos pares, elas acontecem simultaneamente, certo? Nunca é primeiro uma para depois aparecer a outra. Não, elas acontecem simultaneamente. Imediatamente, quando uma surge, a outra surge também, tá? São sempre simultâneas, elas sempre acontecem em pares. Por isso que a gente chama de ação e reação, certo? Que é o pazinho. Observe que nessa cena, quando o Thor bate com o martelo no escudo, ele é lançado para trás, ele é jogado de volta, porque a força que ele aplicou voltou nele também. Então, para toda força de ação, vai existir a força de reação de mesma intensidade. Oh meu Deus, é o nosso fim! Mande todos se segurarem! Segurem alguma coisa! E aí, gente, dá para parar esse trem ou não dá? É, vamos tentar calcular qual a força necessária, se um super-herói existisse, qual a força necessária para ele parar um trem desse da forma como o Homem-Aranha já já vai parar, certo? A gente não tem as informações exatas sobre velocidade, sobre massa, mas a gente pode usar um recurso que se chama estimativa, certo? A gente pode estimar que valores são esses. E o que é uma estimativa? Uma estimativa é como se fosse um palpite. Ah, eu sei ali qual é mais ou menos a massa de um trem e em que velocidade mais ou menos ele poderia estar andando naquele momento. Então é isso que a gente vai fazer, certo? A velocidade do trem, eu vou colocar que são 90 quilômetros por hora, que o trem está se movimentando com essa velocidade, tá? O tempo, gente, no vídeo completo eu consegui ver que ele gastou 50 segundos para parar o trem. Então, o tempo é 50 segundos. A massa terá que ser a massa do trem mais a massa das pessoas que estão dentro do trem também, certo? E eu vou estimar que esse valor é aproximadamente 100 toneladas, tá? 100 toneladas, para quem não se lembra, é 100 mil quilos, certo? Uma tonelada são 1.000 quilos, então aí é 100 mil quilos, tá? Então, a gente quer saber qual a força necessária para parar o trem. Então, antes de a gente calcular a força, a gente vai precisar calcular a aceleração. E a gente sabe que quando a gente fala em parar, a nossa velocidade final é igual a zero. Como o meu tempo está em segundos, eu vou transformar as minhas velocidades em metros por segundo, para ficar todo mundo dentro do padrão de unidades, certo? Então, a minha velocidade final é 0 metros por segundo e a minha velocidade inicial eu vou ter que dividir por 3,6, porque ela está em quilômetros por hora. Então, o resultado vai dar 25 metros por segundo, tá? Então, a minha velocidade inicial, 25 metros por segundo, tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente já tem todos esses valores de velocidade, tempo, massa e velocidades final e inicial, né? Final e inicial. Então, a gente pode usar a nossa equação de velocidade. Velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade final, como a gente já viu ali, é zero, certo? Que a gente quer que ele pare no final. A velocidade inicial é 25 metros por segundo, mas a aceleração é o que a gente quer descobrir para poder saber a força, e o tempo a gente estimou que são 50 segundos, certo? Pronto, agora a gente se depara com uma equação do primeiro grau que vocês já sabem resolver. Essa equação do primeiro grau, lembra que a gente tem que isolar a variável. Então,
esse A vezes 50, ele precisa ser isolado. Eu vou colocar ele para o outro lado da igualdade, certo? Como ele estava positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, igual a 25, que é o valor que já estava do lado de cá da igualdade, certo? Vou ter que multiplicar os fatores por menos 1, porque a variável não pode ficar negativa. Então, vai ficar 50A, 50 vezes a aceleração, igual a 25, certo? Como 50 está multiplicando A, então ele vai passar embaixo dividindo 25. Cuidado para não confundir e achar que é 50 dividido por 25. É 25 dividido por 50. Desculpa, eu esqueci o sinalzinho ali, tá? Mas já corrigi. Então vamos lá. Menos 25 dividido por 50 vai dar menos 0,5. Então, essa é a nossa aceleração, menos 0,5 metros por segundo. Mas, professora, mas por que ficou menos? É que toda vez que a gente está freando, a nossa aceleração é menos, ela fica negativa, certo? Então, a aceleração para freios é menos. Quando a gente vai calcular a força, eu não preciso acrescentar esse valor de menos, porque é um besourinho. Eu não preciso acrescentar esse valor de menos da aceleração, porque esse sinal de menos ele só está querendo dizer para a gente que a gente está freando, certo? Mas a força vai ser a mesma, então eu não preciso acrescentá-lo. Eu posso usar o módulo da aceleração, que é só o valor numérico, sem me preocupar com os sinais, certo? Então, força resultante é igual a massa. Lembra quanto era a nossa massa? 100 toneladas. É, então, a nossa massa em quilogramas vai ser 100.000 quilogramas, tá? Então, vamos substituir ela na fórmula agora. A massa, 100.000 quilogramas, como a gente encontrou aí em cima, e a aceleração, 0,5. Vou colocar positiva por aquele motivo do sinal que eu já expliquei a vocês. Então, 0,5. Lembra daquela dica lá que eu sempre passo para vocês? Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, 100.000 multiplicado por meio é a mesma coisa de dividir 100.000 por 2, que vai dar quanto? 50.000, né? 100 dividido por 2, 50. 100.000 dividido por 2, 50.000, certo? Então, essa é a força necessária para que ele conseguisse parar aquele trem se ele fosse real, se existissem heróis, né? 50.000 newtons. Está parando! E só para vocês entenderem do que a gente está falando, quando a gente levanta um corpo de 1 quilo, a gente está exercendo uma força de 10 newtons, certo? Quando a gente suspende, quando a gente levanta um corpo de 1 quilo, equivale a 10 newtons. Então, uma força de 50.000 newtons seria o equivalente a gente levantar nos braços, suspender um objeto de 5.000 quilos.
ou seja, de 5 toneladas. Seria o equivalente a você levantar 5 toneladas durante 50 segundos. Certo? Obrigada, espero que vocês tenham gostado e não saiam daí ainda, assistam o vídeo até o finalzinho, tá? Eu não sei como te agradecer por ter aceitado. Não precisa, Barry. Tô muito curioso. E não é uma competição, sacou? Tá legal, é uma competição, mas assim, não é um lance de medir a masculinidade. Se eu ganhar, você sai da equipe. Claro que não. Se eu ganhar, o Bruce disse que você vai ter que pagar pra gente um brunch. Cara, isso é maldade, isso não se faz não. Eu me senti ofendido. Tá legal, mas se eu ganhar eu conto pra todo mundo. Combinado. Pra qual lado? Olha, eu nunca vi o Pacífico. Que é pra lá, obviamente. Porque... Olha o sol ali, né?